Ivan Moran na área. Tudo bem, Maneira? Tudo bem, cara. Prazer imenso te receber aqui. Prazer é meu. Para mim é uma honra ter você aqui, porque primeiro você faz uma coisa que eu gosto muito e me identifico muito. Você compartilha conteúdo. E a tua história na comunicação brasileira e depois saindo, com toda a expertise que você adquiriu, anos, né, no jornalismo, e depois vir para um mundo de curadoria, de dar conteúdo, eu sempre falo, né, Ivan, conhecimento é a maior vantagem competitiva que o ser humano tem. E eu acho que o teu trabalho que você faz, você se tornou um amigo e eu sou um admirador, e eu não tenho dúvida que quem está vendo aqui o podcast e ouvindo vai gostar desse nosso papo. Eu espero que sim. A gente quer compartilhar aqui um pouquinho de um conteúdo que faça com que as pessoas dêem o primeiro passo em relação àquilo que de fato elas pensam em fazer, mas não têm a atitude, a iniciativa para iniciar, né? Às vezes ficam muito incomodadas com o meio e permitem que o meio façam com que essa vontade interior, essa verdade que elas carregam consigo, não seja manifestada, né? Você falou duas coisas extremamente importantes e que na tua palestra do Brain Talks foi excepcional, que você falou da desobediência produtiva, do teu tripé, que aliás está tatuado, né? Intuição, confiança e coragem. Show. E dentro disso, você falou duas coisas importantes. Falta atitudinal, e a gente sabe que a atitude é um dos componentes de qualquer execução, de qualquer competência. Saber, fazer e querer, é o querer, né? É a atitude. E você falou do meio. Na tua experiência, Ivan, você tem vários casos, a gente já trocou ideia informalmente, formalmente, de todos os jeitos, mas você tem vários casos muito interessantes que eu acho que são a base que sustentam a desobediência produtiva, que é a intuição. O caso da formiga, tu tem várias histórias muito bacanas que eu acho que você conta isso muito bem. Mas o meio, a gente sabe que o meio ele tem grande participação do que a gente faz nos nossos comportamentos. Na tua experiência de vida, né, profissional, pessoal, porque eu também não consigo separar essas duas coisas, como você vê que o meio prepara a gente gradualmente para quando a emoção te desestabiliza? Ou seja, aconteceu, você teve que fazer a entrevista, que você teve que ter a capacidade da prontidão, você teve que fazer muita coisa para chegar na desobediência produtiva. O quanto o meio que poderia ser o caos que te desestabiliza, ele, na verdade, foi uma vulnerabilidade que te trouxe impulsionamento para você executar com excelência. Eu acho que... Não sei se ficou claro. Ficou claro. Eu acho que o ambiente caótico e um pouco aberto a muitos perfis, ele te gera uma grande possibilidade de transformação. Porque o que acontece, Maneira, a partir do momento que você mapeia o ambiente que você está e encaixa a tomada de risco nesse ambiente de uma maneira organizada, porque eu sempre falo que as pessoas precisam necessariamente lidar com o risco que elas tomam, seja ele positivo ou negativo. Então, a sua visibilidade é proporcional à sua responsabilidade. Perfeito. Eu adoro explicar isso. Exemplo, Will Smith. Will Smith foi lá, encheu a lata do Chris Rock, né? Chris Rock, E me perguntaram o que eu achava daquilo. Eu falei, olha, aquilo tem uma consequência. Aliás, você fez um post muito bom falando sobre isso. Eu falei, ele, da mesma maneira que ele tem visibilidade, que te traz um bônus, né? As portas se abrem, o acesso é muito mais fácil, as possibilidades aparecem para quem é muito visto, famoso, consagrado, tem sucesso. Mas da mesma forma, a responsabilidade exigida dessas figuras ela é muito grande. Maior, né? Então, por que eu estou usando o Will Smith como exemplo? Porque o Will Smith, ao tomar aquela atitude de sair, pensar e dar um tapa na cara de um apresentador do Oscar, na frente de centenas de milhões de pessoas, vai ter uma consequência. Então, você precisa entender e se apropriar de tudo que você faz. A tomada de risco também tem uma consequência, seja positiva ou negativa. Ela pode te levar, por meio da sua atitude e da sua execução, a um nível acima dos demais, mas se ela der errado, você também tem que remar contra a maré para correr atrás das consequências que geraram aquele risco que você não deveria, entre aspas, ter tomado. Mas eu sou um adepto à tomada de risco. Por quê? Porque eu creio que hoje as pessoas são muito desencorajadas pelo meio. Se você não consegue fomentar a sua personalidade e o seu nível de visibilidade naquele ambiente que você performa, existe algo errado. Ou você está no ambiente errado, ou a sua relação, a sua comunicação interna com seus pensamentos e sua execução, ela está equivocada. Então eu creio que hoje
esse comportamento de desobediência produtiva, que nada mais é do que fazer com que as pessoas quebrem os próprios protocolos, entreguem mais do que esperado, usando 3 coisas que são básicas, cara, e que as pessoas complicam e são tão óbvias que quando você para pensar, você fala, poxa, se de repente eu tivesse tomado um risco nesse ambiente, que não é um risco tão complexo, se eu tivesse tomado uma atitude aqui, se eu fosse um pouquinho mais confiante relacionado aos exemplos que eu já tive de vida, eu poderia ter executado algo diferente e provocado uma disrupção, não só comigo mesmo, mas no ambiente. No ambiente. Então, a partir do momento que você usa a sua intuição, está conectado com o momento presente e nota que alguns sinais podem aparecer e aprende a mapear esses sinais, aliado à sua confiança, que é, poxa, eu já caí várias vezes na vida, então eu posso, a partir dessas derrotas, tomar um pouquinho mais de risco aqui, que isso pode dar bom, se eu usar a minha coragem e colocar essa ideia para fora. E quando eu falo sobre isso, não é algo tão complexo não, tá, gente? É para você que está nos assistindo, nos acompanhando por áudio, é para que você, numa reunião de brainstorm de semana, com a sua equipe de trabalho, com a sua gestão, num grupo de 5, 6, 7, 8 pessoas, levante a mão. E fale, tenha coragem de falar, né? E dê uma ideia, porque a sua opinião vale. E você não necessariamente é tão ruim quanto você imagina. E as pessoas pensam que sim, não, eu vou ser criticado. Por quê? Porque tem medo do julgamento do outro. Exato. Né? Exato. E aí... É um preconceito, né? Não um preconceito racial, mas é o de gênero, etc. Sim. É um preconceito mental. O cérebro tem esse preconceito que é inconsciente. Depois que ele vai para o preconceito, a gente já tem isso muito instalado, né? E o que tu faz é desconstruir isso. Claro, e as pessoas vão falar assim, mas Ivan, para você é fácil falar, né? Você é um cara que sempre teve visibilidade, você tem conhecimento, não importa o quanto você sabe. Aí é que tá. Mas eu tenho pouco conhecimento. Mas se você tiver proatividade, já é um primeiro passo. Não importa o quanto você sabe sobre... mas eu sou muito novo ainda. Mas não importa que você é muito novo. O que importa hoje é sua capacidade criativa e de proatividade para você, diante daquilo que você tem como pessoa, porque todo mundo tem uma bagagem cultural específica, tem uma personalidade constituída ao longo da vida e pode contribuir. Antônio Damasio tem uma fala exatamente... Antônio Damasio é o maior neurocientista em neurobiologia das emoções. Eu sou apaixonado por esse cara. Ele tem uma fala, eu vou te mandar a frase, ele fala exatamente o que você acabou de falar. Todo mundo tem uma história de vida, todo mundo é apropriado dessa história de vida, ele tem uma condicionante baseada em questões culturais e sociais que são formadas e que vão te impulsionar ou te eliminar para você fazer o que tem que fazer. É isso. É o que você acabou de falar. E você não pode deixar de se apropriar dessas características, desse conhecimento, dessa lente que você tem sobre o mundo, né, diante do mundo, que podem sim contribuir com esse ambiente em que de repente está pedindo essa contribuição, só que você não percebe. Por quê? Porque você está bloqueado por questões internas, por uma comunicação equivocada interna, de que você não necessariamente pode falar. Por quê? Porque a gente tem a tendência a colocar todo o nosso capital social, construído durante toda uma vida, em xeque quando você fala em público. Né? E aí é muito mais fácil você abaixar e falar, não vou levantar a mão, vou ficar quietinho, é melhor eu ficar quietinho, porque essa ideia vai parecer ridícula. Então essa comunicação interna, ela normalmente é desregulada. Então o que a gente quer com a desobediência produtiva, com esse conceito? É fazer com que as pessoas deem o primeiro passo para quebrar os próprios protocolos internos. Porque o problema não está necessariamente nas corporações. Existe o problema também nas corporações, que é a questão dos gestores que não observam como tratar os geridos de formas diferentes. Singulares. Eu tenho uma frase que é o seguinte: a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é você tratando todo mundo diferente. Isso aí. Aquilo, a gente aprendeu a tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Eu falo que isso é um grande equívoco. A gente tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados, não como a gente. Tirando o respeito à educação, que isso é universal. Claro. Mas é a singularidade. Exatamente. Como os outros gostariam de ser tratados. Não como a gente. O que para mim pode ser valioso, para você não. Porque a gente tem repertórios diferentes, experiências diferentes. Cara, você falou uma coisa que eu sempre falo, Ivan, e queria te ouvir um pouquinho sobre isso pela tua expertise. Eu sempre falo que comunicação é a nossa principal competência. A ciência social chama de core competence, principal competência do ser humano. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente se comunica. Né? A gente é um sistema informacional e comunicação é muito além do que a verbalizar, eu estou falando na totalidade. Sim. Sendo como a principal competência do ser humano, eu estava vendo um story seu que você estava, e a gente tem essa pegada parecida, você estava fazendo atividade física, mas você estava também estudando, vendo podcast. Você estava com o teu sistema sensorial recebendo conteúdo para processar durante você estava com estímulo, tudo é estímulo. E a gente vê que as pessoas, ainda hoje, com o tamanho de gente trabalhando com comunicação, ainda investem pouco na principal competência. A tua opinião é sobre um problema de educação,
do Brasil, educacional, que vem lá porque a gente não treina isso. É um problema interno, as pessoas têm medo de falar em público por causa do pré-julgamento, ou é um problema, na verdade, sistêmico? Como que você vê a questão da comunicação, que para mim, se você concorda com isso? Eu acho que... Porque todo mundo fala. O Ivan, eu falei, eu vou gravar entrevista com o Ivan, puta comunicador, ele tem uma capacidade de transformar um conteúdo de uma forma aplicável, que para mim é o que vale. Para mim o que vale é o que você fala, o que dá para aplicar. Na verdade, todo mundo, né? Porque tem muita gente que fala um monte de coisa e tu não aplica nada. Eu acho que a comunicação, ela deveria ser uma linha de aprendizagem desde pequeno, desde cedo na escola. Porque hoje existe muito conteúdo que não é compartilhado por pessoas que têm um profundo conhecimento em determinada área, em determinado assunto, e que não tem essa ferramenta desenvolvida de comunicação. Aí perde, né? E existe uma diferença muito grande, Maneira, entre o que eu falo e o que você entende. As pessoas não sabem fazer a adequação da fala. Então, quando eu venho conversar com você no podcast, eu tenho que vir com um mindset que nós vamos discutir esse assunto. Não adianta eu fugir porque eu quero, porque eu estou falando com estudantes de jornalismo. Sim. É uma outra adequação de comunicação. Se eu for falar com criança, é outra adequação de comunicação. Se eu for falar com um grupo de C-levels, é uma outra adequação da comunicação. Então, é fundamental que as pessoas tenham um entendimento que aquilo que você necessariamente domina e sabe, e você sequer tem consciência disso, ele serve para alguém numa linha de conhecimento que pode ajudar imediatamente quem está do teu lado. Boa. Só que você não necessariamente tem a percepção disso. Primeiro, você não sabe que sabe. Boa. Segundo, você não sabe comunicar o que você sabe e que você sequer sabe que sabe. E terceiro, essa comunicação, quando é feita, ela não existe uma adequação da fala. Não adapta a mensagem. Não adapta a mensagem. Então, é fundamental que hoje você adapte a mensagem daquilo que você está querendo comunicar de uma forma simples. Mas aí existem vários passos que a gente tem que dar atrás para acabar com o problema que cerca o indivíduo relacionado a medo de julgamento. Vencido esse primeiro problema, é fazer com que você passe a se comunicar de uma maneira mais assertiva, usando o quê? Metáforas. Boa. As pessoas precisam necessariamente hoje usar metáforas que facilitam muito o conhecimento. O que é metáfora, Ivan? Metáforas são exemplos específicos que você pode fazer com que a sua teoria explicada, por meio daquele exemplo, se transforme em algo perceptível e simples tangível do outro assimilar. Né? Então, eu sempre gosto de explicar que hoje eu consigo falar de bolsa de valores para o meu filho de 6 anos de idade. Através de metáfora. Sim, através de metáfora você consegue. Então, se eu falar que a bolsa, o mercado financeiro é como se fosse uma floresta em que existem vários perigos disfarçados na trilha. E você precisa ficar de olho, porque tem um lobo mau muito grande, né? Que a variação e a imprevisibilidade do mercado. Não dá para você prever o mercado. Então, se você não tomar os caminhos mais seguros, né, pode ser que o seu risco aumente, o lobo mau pode te comer. Então o mercado financeiro funciona assim, Lui, por exemplo. Aí ele vai entender mais ou menos o que é o mercado financeiro. Então é muito importante você saber o que você entende e de que forma você pretende comunicar esse conhecimento para quem está do teu lado, para a plateia que vai te ouvir, para os seus alunos, para os seus liderados. Isso é fundamental. Cara, e é muito engraçado, porque você falando isso, eu já assisti, Ivan, inúmeras palestras corporativas, porque eu estou no mundo corporativo há muito tempo, então eu já vi muita gente palestrar. Dentro de faculdade, na FGV, quando eu dava aula, eu convidei muita gente para falar para os meus alunos que são estudantes, que são executivos de grandes empresas. E pouca gente ainda usa, na minha experiência, porque as pessoas pensam no MBA, o que o cara vai ter que fazer uma apresentação de um projeto, whatever, seja qual for, ou no mundo corporativo, que é muito comum. Ainda tem o que nem na economia, o Roxo fala disso, o Massaro fala disso, que tem um verbo, né, que tem a terminologia deles que é economês, né, que fala de uma forma, fica muito difícil. E, na verdade, você tem que fazer exatamente o processo ao contrário, simples. E as pessoas ainda hoje usam pouquíssimas metáforas, e que interessante, o ser humano, a nossa espécie, é a única no mundo capaz de entender metáfora, não tem outro animal no mundo. E a metáfora, ela traz significância, porque a gente significa. É a mesma coisa. O episódio anterior a gente fez com o PC, o Paulo Crepaldi. Você conhece ele, é amigo nosso. O Paulo Crepaldi, ele falou da metáfora, e ele falou o seguinte, a gente fala quando alguma coisa tende a estar melhor, a gente fala para o alto, para cima, a liderança, né, tá de pé. Né? Tá de pé nosso acordo. Né? Ou deitado. E olha que interessante, eu não sei se tu sabe disso, da onde vem a metáfora em pé e deitado, ou baixo, né? Tudo relacionado a alto e baixo. Eu achava que vinha da religião, porque muita coisa vem da religião. E não vem, a resposta disso está na nossa biologia. Ou seja, quando a gente fala que está em pé,
é porque em pé, quando a gente morre, a gente fica como? Deitado. Deitado. É. Então, em pé é a base de coisas boas, como deitado é a coisa da morte, coisa da terra. Por isso que é terra e alto, né? Legal. Muito legal isso. Super interessante. Metáfora, né? Metáfora. E isso resume um pensamento, isso tangibiliza para as pessoas. Tangibiliza. Então, assim, são dois problemas. Primeiro, o fato de você tentar entender e curar o que de fato você sabe. Uhum. Tem um livro muito interessante do Adam Davidson, que é A Economia da Paixão. Uhum. Ele explica exatamente como as pessoas hoje não se apropriam do conhecimento que têm e poderiam estar monetizando esse conhecimento de maneira a ajudar outras pessoas a resolverem soluções no mundo. Mas o grande problema é que as pessoas sequer sabem que esse tipo de economia existe. Nós estamos num mundo em transformação que você precisa, sim, se apropriar daquilo que de fato você sabe e não precisa saber de tudo. Né? Você precisa fazer as perguntas certas para adquirir novo conhecimento, que é diferente de competência. Exatamente. Né? Vamos deixar. Um conhecimento é diferente de uma competência. E a partir daí, comunicar isso de uma maneira assertiva para as pessoas para ajudá-las. Perfeito. Esse é o mercado que eu estou entrando. A partir do momento que eu descobri, em 2019, que ao sair de TV eu poderia navegar compartilhando o meu conhecimento naquilo que eu fiz a vida inteira, do ponto de vista do comportamento, para impulsionar e transformar o comportamento de outras pessoas, e que eu uso muita metáfora para isso passou a ter um valor. Eu creio que hoje, o fato de se importar com que as pessoas... Você precisa entender e se apropriar da percepção de valor que você gera. Né? E às vezes as pessoas não percebem isso. Talvez você está ajudando algumas pessoas com a sua fala e poderia ajudar muito mais e não o faz, por conta de um filtro que te impede de observar que, sim, existe uma transformação, porque a sua história genuína, ela gera pontos positivos de aprendizagem, de gatilhos, de transformação, de motivação. E muita gente não faz isso, não se apropria disso, porque acha que não tenho capacidade, não tenho conhecimento, não sei dar o primeiro passo, não tenho disciplina, não tenho motivação. Então é muito complexo você trabalhar isso, e tudo está linkado à comunicação. Ivan, você fala muito bem da desobediência, mas você tem algum treinamento, ou objetivo a fazer algum treinamento, ou algum curso para treinar as pessoas para serem desobedientes produtivos? Você tem algum projeto disso? Porque eu acho que isso primeiro, o ser humano é treinável. Segundo, é que você faz isso muito bem. O que a gente já tem feito em algumas empresas que tem contratado a gente para palestra, mas eles querem algo mais. Recentemente eu fiz para um grupo, que é o maior grupo do mundo de lentes e óculos, que é o pessoal da Luxóptica. Eles queriam uma palestra para todo o time de vendas Brasil e América Latina, para que o comportamento, nesse momento de transformação, levando em conta que o e-commerce e que novas startups, como por exemplo a Warby Parker, que veio para quebrar o mercado dos óculos, eles possibilitam a Warby Parker, só para você entender, é uma das 10, nomeada entre as 10 startups mais inovadoras do planeta, de todos os tempos, porque eles conseguiram democratizar a distribuição de óculos para o mundo inteiro. De que forma? Entendendo que um material tão simples e tão necessário para as pessoas, ele não podia custar, por exemplo, o preço de um smartphone. Sim, lógico. Só que é democrático. Só que eles tinham uma barreira de entrada no mercado muito complexa, que era: como é que a gente vai fazer para vender então? Como que é o apelo que nós vamos ter para baratear nossos óculos? E sendo que você vai vender online, as pessoas precisam experimentar. Eles começaram a fazer por demanda, mandar as armações sem as lentes para que as pessoas experimentassem. Em dando certo, as pessoas pagavam o segundo valor ou devolviam e faziam a lente. Perfeito. E mas o apelo de vendas foi o seguinte: a cada óculos vendido, um óculos seria doado para alguma pessoa no planeta. Tem que ter sustentabilidade envolvida. Uma pessoa do planeta que tem dificuldade, que precisa. Esses caras explodiram. Eles têm um valuation absurdo, valem mais de 40 bilhões de dólares. Perfeito. E foi uma startup montada nesse formato, né? Em que você necessariamente começa a comunicar um valor percebido para o mercado que faça sentido. Mesmo porque esse laboratório de inovação que vem de um comportamento, talvez de um vendedor ou de quem está na empresa, para como que eu posso ajudar o negócio do meu stakeholder, seja qual for, para ficar um melhor negócio. Claro. Então isso vem interno de um comportamento não óbvio, porque eu sempre falo, tem que fugir do óbvio. Sim. E aí você está planejando fazer um treinamento, estender, da palestra virar um treinamento para as pessoas entenderem como que eu tenho comportamentos
de ser mais intuitivo, ter mais coragem, qualquer outro? Confiança. Então, o que aconteceu? Eu dei o exemplo da Warren Parker e fui gerar essa provocação no grupo da Luxotti. Então, eu fui estudar isso e sentei com os caras depois da palestra e a gente tentou tangibilizar o que foi explicado na teoria por meio de metáforas. Tinha teoria, mas tinha prática também, porque minha palestra tem muita metáfora, tem muitos exemplos práticos que a gente dá para que as pessoas se apropriem do conceito na prática. De que forma isso poderia se adequar ao modelo de negócio deles, ao modelo de negócio. Então, nós trouxemos o pessoal do varejo, o pessoal de vendas, todos os segmentos da empresa, e fizemos um debate. O que nós podemos fazer hoje para ter um comportamento de desobediência produtiva, que significa quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado usando a nossa intuição, confiança e coragem. Então, desde o cara que é o CEO até o cara que está ali na porta do balcão, na ponta ali, no balcão negociando algo com o cliente, será que você tem um senso de pertencimento que aquela empresa é sua também? Então, o primeiro ponto é o senso de pertencimento, a percepção de valor que você passa da empresa que você trabalha para o cliente final. Então, esse pertencimento faz parte de um protocolo que essas pessoas não, eu estou aqui para cumprir essa função, isso. Não, cara. Então, se alguém chegar e falar assim para você, eu posso fazer isso? Eu posso trocar esse óculos? Ou eu posso fazer uma forma diferente de pagamento? Sim, vamos pensar nisso. Pode. Mas qual que é o mais fácil, o caminho mais fácil? Não. Nós temos uma cartilha interna. Então, é questionar não só as cartilhas corporativas, mas as cartilhas individuais para que você possa se adequar para oferecer o melhor produto, o melhor serviço para o seu cliente. E as corporações precisam disso hoje. Elas precisam de células vivas que são seres humanos. Pensantes e que se apropriem daquela marca, daquela empresa, vista uma camisa e tome o mínimo de risco quebrando os próprios protocolos. Perfeito. De que forma? Tratando todo mundo diferente. A melhor maneira de tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Então as pessoas precisam entender onde elas estão, como dar o tipo de atendimento com um cliente diferente, como adequar a vontade do cliente a algo que internamente não existe, mas você pode, numa conversa com o seu gerente, adequar aquele produto para aquela pessoa. Então esse é o meio termo de tudo. E que as pessoas não estão sempre atrás de normas, de leis, de protocolos que os protegem. E aí você deixa de tomar risco, o mínimo de risco, e deixa necessariamente de crescer, de entregar valor e de promover a sua carreira, aonde quer que você esteja. Cara, eu acho genial isso que você falou. Eu entendo que tem um espaço enorme para sair de uma palestra, eu acho que você deve estar, e ir para um treinamento, porque todo ser humano é treinável, a gente sabe disso. E eu acho que você tem o começo de uma trajetória linda no mundo corporativo, porque eu acredito o seguinte, Ivan, seja uma startup pequena, média ou uma grande empresa como essa de óculos, quem faz uma empresa é o Simon Sinek que fala isso, que vem já de antigo, são pessoas. Sim. Gente que faz um negócio em qualquer lugar do mundo, né? Sim. E a única forma da gente fazer melhor negócio é expandindo a nossa consciência livre de autossabotagem. Sim. Porque a gente tende a expandir a consciência, mas muito fica ainda com autossabotagem emocional. Então você sempre se superestima ou se subestima. E eu acho que isso é uma merda. É uma merda, né? É porque o meio termo é difícil de você achar. É difícil você entender as pessoas que se apropriam de fato daquelas potencialidades que entregam e aquilo que ele não entrega. Pô, nisso eu sou bom porque eu entrego até aqui. Você vai ser competente e incompetente. E isso o tempo todo, cara. Sim. A gente vai ser competente para alguma coisa e competente para outra. Claro. Agora, o que vai dosar essa porra é a merda do ego. É o ego emocional. Aí eu tô falando de emocionalidade. É o ego que, infelizmente, vem quando a gente fica um pouco mais velho. Biologicamente também explicado. Claro. Por que uma pessoa mais jovem... Eu fiz um monte de merda. Tu também deve ter feito um monte de merda. Um monte de gente fez um monte de merda no mundo corporativo, enfim. E a merda o erro vai te regulando. Claro. Né? Então essa negociação que geralmente vem acima dos 40, por aí. A maturidade emocional, ela vem numa idade um pouquinho mais... Porque faz parte da nossa natureza. Né? E eu creio que isso é muito importante, o ponto que você tocou é assim, ó. Por que você necessariamente não se apropria da sua confiança? Porque talvez você não tenha percebido que a sua confiança ela está lastreada nas dificuldades, nos tombos e nos erros que você cometeu na tua vida. Então, pensa sempre no quanto você penou, que você sofreu, que você batalhou, que você lutou, quantos tombos você tomou durante a sua trajetória até chegar onde você chegou. E que você teve, em alguns momentos, a necessidade de conversar consigo mesmo e falar, opa, deu errado, mas eu vou persistir. Deu errado, mas eu vou persistir.
é exatamente aí que ela é lastreada a sua confiança. Então, não perca oportunidades de colocar a sua coragem para fora, olhando para esse nível de confiança que você teve em momentos que você foi derrubado na sua trajetória. Porque a partir do momento que você se apropria, sim, eu tenho possibilidade de falar disso, porque eu já fiz, eu já tomei porrada na cara. Sabe, cara, uma analogia boba aqui, mas faz muito sentido. Você só começa a saber bater depois que você apanhou muito. Exatamente. Né? Então, assim, o tanto de porrada que você leva na vida faz com que você, dali um tempo, você aprenda a bater também. Né? Eu fiz pugilismo, né? Eu fiz boxe em Santos. Uhum. Né? Lá no Tenente, depois fiz com o Loia, fiz com um monte de gente aí bacana. Eu tinha 17 anos quando eu fiz boxe. E era na academia da polícia de Santos, perto do colégio onde eu estudava, do Colégio Marista. Eu apanhava tanto porque eu sempre fui muito tirador de sarro, brincava com todo mundo e apanhava tanto. Então, de tanto apanhar, o meu tio e meu pai falaram, vai pro boxe, mas não para aprender. E quando eu cheguei no boxe, duas coisas aconteceram. Eu fiquei bem mais tranquilo. E segundo, eu entrava no ringue, aprendendo primeiro a apanhar. Minha mãe ficava brava, porque eu chegava todo roxo. Mas depois você aprende a defender, aí que você vai aprender a técnica de bater. Isso no esporte, isso é na vida. Né? Então, assim, a sua confiança é lastreada nos tombos, nas dificuldades e em todas as vezes que, apesar da adversidade, você levantou a cabeça e conseguiu continuar. Então, vai chegar em um momento específico da sua carreira, que necessariamente você vai ter que colocar essa confiança para fora, usando a sua coragem. Sim, eu sou corajoso, eu vou apostar porque eu já apanhei bastante, vou tentar mais uma vez. Se não der certo, não tem problema. Mas o que acontece? Pouquíssimas pessoas se sujeitam a essa tomada de risco por conta da sabotagem do meio, da sabotagem interna, do que os outros estão pensando, do medo do julgamento. Né? Então isso é muito complexo. E o comportamento de desobediência produtiva, ele justamente gera essa provocação para que as pessoas quebrem os próprios protocolos e entreguem mais do que esperado. É um destrave tão fácil, Maneira, que às vezes você sequer sabe. É isso. As pessoas não sabem que sabem de alguma coisa. E ficam sabotando. Não, eu não sei. Você sabe, cara. Abre a boca para falar. Ontem eu fiz uma live com a minha mãe. Eu vi, eu achei genial. Aliás, eu quero comer a feijoada. Então, eu fiz uma live com a minha mãe porque eu converso com a minha mãe várias vezes por semana. E os nossos papos, às vezes, eles são tão nobres, a gente acessa assuntos tão interessantes, inteligentes, pelo menos pelo nosso ponto de vista, não quero ser pretencioso, mas a gente gosta tanto de falar sobre questões que estão vinculadas ao que é nobre, justo e bom, que eu falei, mãe, vamos fazer uma live sobre isso. Ela está me ajudando a fazer a gestão da minha comunidade no Instagram. Né? Responde todo mundo, me ajuda a responder, me encaminha as mensagens mais legais para que eu responda pessoalmente. Eu falei, mãe, vamos discutir então um pouco das dores que são trazidas por essa audiência numa live. Ela, mas quando? Eu falei assim, agora. Que legal. Ontem aqui. Porque a espontaneidade... Como assim, filha? A gente estava falando no FaceTime, eu falei assim, o mesmo papo que nós vamos ter aqui... A gente já vai produzir. Já vai produzir. Tá bom, então, mas filho, eu nunca fiz. Eu coloquei ela na live. No primeiro minuto, ela, oi, tudo bem? Toda engessada. Eu falei, mãe, você não é você. A gente estava conversando há 5 minutos atrás no telefone, estava diferente. Eu quero que você fale do jeito que a gente estava falando, tá, mãe? Porque aqui isso é importante. Ela, então tá bom. E ela virou uma chavinha rapidinho. Mas imagina, se a minha mãe tem uma confiança de conversar com o filho e tem uma boa comunicação, ela já se sentiu intimidada, para as pessoas é muito mais complexo, as pessoas se sentem intimidadas. Qual que é o problema? Ainda mais no mundo corporativo. Qual que é o problema? Porque você não se apropria da sua verdade. A gente deixa de valorizar aquilo que de fato a gente viveu durante todo um processo. Independentemente qual seja a sua origem, a sua ocupação, a sua classe social, o seu meio, a sua cor, a sua raça, a sua parte do mundo onde você nasceu, você tem uma bagagem. E essa bagagem, em algum momento, ela precisa ser colocada para fora no ambiente que você convive. Você pode fazer a diferença e não percebeu ainda. Muito bom, cara. Muito bom. Puta, dá para ficar bastante tempo conversando contigo porque fala fácil, né? Fala fácil, fica um assunto que eu gosto, claro. Né? A gente gosta de falar sobre isso. Para quem não conhece, eu sempre falo, as pessoas, eu convido muita gente que também tem podcast, etc. A gente não em nenhum momento é concorrente de podcast, muito pelo contrário. Eu quero que todo mundo que ouve o Brain Talks Podcast, que está crescendo, aí o pessoal em especial da área da saúde, conheça o podcast do Ivan. Hoje de manhã cedo eu estava tomando café com 2 amigos que são palestrantes, o Carmelo e o Cidinho Oliveira. A gente toma café muito cedinho em Campo Belo, né? Sim. Antes de eu trabalhar, quer dizer, eu tô de férias agora. Mas a gente estava tomando café e falamos de uma entrevista que você fez, da qualidade, falamos de você, da qualidade do teu podcast. Então, quem não conhece da audiência, vai lá,
Entra lá, tá em todas as plataformas, também agora tá em vídeo, né? Desobediência produtiva. Você vai encontrar... Tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, Spotify, e você, Deezer. direto, né, cara? Conteúdo direto, você não para, né? Porque o que acontece? O podcast se transformou para mim numa maneira de você aprender conteúdos que você não domina por meio da conversa. É aquilo que eu digo, não importa o quanto você sabe, isso é muito importante para você. Eu não sei de muita coisa, gente. Só que eu me proponho a fazer as perguntas, e as perguntas certas, para acessar o conhecimento. E você fez entrevista... Bom, eu fiz uma entrevista com você sobre como o cérebro aprende, você lembra disso? Sim. E você fez várias de assuntos que provavelmente você tem um conhecimento... Mínimo. 20%, 30%. Só que depois do podcast, porque você sabe fazer a pergunta... Você absorve aquele conhecimento. Então, hoje, existem várias maneiras de você aprender uma nova competência, né? Competência é um pouco mais complexo, mas acessar fontes de conhecimento que podem te ajudar na formação de um ponto de vista um pouco mais crítico, para que você consiga expandir sua consciência. E eu creio que uma dessas fontes de conhecimento é a conversa. A grande sabedoria não está só em livros, em documentários, em cursos, em faculdades. A grande sabedoria está em você saber modular o relacionamento que você tem com o meio e com todas as pessoas que te cercam. Eu, por exemplo, hoje, olha que loucura, eu tenho alguns mentores, formais e informais. Eu vou te dar dois mentores informais. Um é o Guga Stocco, um dos grandes caras vinculados à inovação, futurismo e que entende como poucos o metaverso, blockchain, NFT. E um outro mentor é o seu Isaías, um carroceiro de 79 anos. Eu conheci ele. Você também levou para tomar café na sua casa? Um carroceiro de 79 anos que me explica a lente da vida. Então eu aprendo com o seu Isaías. E aprende com o Expert. Que é um senhor que puxa carrocinha para pegar papelão na rua, e eu aprendo com o Guga Stocco. Então, a nossa formação, o nosso conhecimento, a assimilação de informações, o acesso à informação, ele está na fronteira do teu relacionamento sistêmico, do mundo que te cerca. Então, se aproprie disso e tente sempre tirar uma lição. E outra sugestão que eu dou, Maneira, eu comecei a colocar isso em prática e vale, cara. Às vezes você tem uma puta ideia, você pega uma frase interessante, tem um baita insight e fica com aquilo. Se você não fizer com que isso saia da sua memória curta para sua memória longa, você esquece. Então, a sua quantidade de inputs de informação, conversando com pessoas, estudando, fazendo curso, lendo livro, ouvindo podcast, na mesma proporção que você assimila conhecimento, input e output. Conhecimento para fora. Porque isso vai fazer com que aquilo saia da sua memória de curto prazo e incorpore. E você aliás, a memória consolidada, ela só funciona fazendo. É exatamente o que você falou. Eu só vou incorporar uma memória, eu sempre falo o seguinte, não basta saber a receita do bolo. Você precisa fazer o bolo. É isso? Valeu. E aí, o que eu penso? Só avançando um pouquinho mais. A melhor maneira de você colocar isso em prática, né, é se propondo ao compartilhar esse conteúdo, ajudar outras pessoas que você aprende 2 vezes. Genuinamente. Né? Então, assim, comece a falar mais sobre aquilo que você ouviu, que você estudou, sobre o que você viu. Vai incorporar. Porque aí você vai assimilando isso com mais facilidade. Cara, foi sensacional o nosso papo. Imagina, eu adoro o teu trabalho, adoro você como pessoa profissional, você é um puta cara. Estaremos juntos. No TED, a gente vai estar palestrando no TED em Salvador, que é do bairro Campo Grande, dia 29 de maio. Então, esse podcast vai sair agora em maio para você assistir. Quem for de Salvador, vai lá no TED, no Hotel Wish, né? Mas eu vou colocar no link, aí você vai achar para comprar o ingresso. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar também na minha bio do Instagram, você coloca na sua maneira a possibilidade de você comprar esses ingressos e acompanhar esse TED presencialmente. Vai ter um monte de gente bacana lá falando. O teu tema vai ser desobediência produtiva. O meu vai ser conhecimento que transforma. Eu vou contar um pouquinho do poder do conhecimento. E tem um monte de gente bacana lá. Enfim, vários palestrantes. Show de bola. Vai ser um prazer estar junto com você lá. Mais esse projeto. Né? É isso. Tem vários. Vários. Valeu, Ivan. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.